Vou fechar o momento emoção aqui agora, então, e vou seguir nas informações para a gente poder falar, por exemplo, sobre o William Gomes, que foi outra informação que surgiu ontem. Começou um desespero. Eu estava no trabalho, eu estava numa reunião e o meu telefone, Zanqueta, William Gomes, 56 milhões de reais, 9 milhões de reais, falaram que o William pode sair, está em negociação com o Porto, meu Deus, o que vai acontecer? Aí eu consegui parar um tempo, juro para vocês, fui tomar um café, pedi para ir fui no banheiro, falei assim, vou dar um minutinho aqui, mandei uns 2, 3 WhatsApps. No meio da reunião, escrevi uma matéria rapidamente com algumas linhas para poder mandar para vocês, esclarecendo. Não tem a menor chance do William Gomes sair por 56 milhões de reais. Esclareci com as pessoas mais altas de poder de comando do São Paulo. O São Paulo realmente recebeu uma tentativa de envolvimento do William Gomes na negociação de liberação do Wendel com o Porto. Como acho que o cara do Globo Esporte também falou, o próprio Ferreirinha também foi uma possibilidade que o Porto aventou de conseguir envolver. O Ferreirinha também estava ali na mira do Porto para fazer para se envolver, né, para fazer essa negociação também. E o São Paulo não tem nenhum interesse de envolver eles para fazer isso, principalmente por esses valores ridículos que o Porto acabou colocando. A conversa com o Porto acontece ainda. A situação de liberação do Wendel, ela continua acontecendo, existe um otimismo, e hoje, período da tarde aqui de Portugal, agora são 12h24 aqui, daqui a algum tempo, o empresário do Verón, que é o Fábio Melo, que também é do Rafael, estará em reunião com o Porto e também falará com ele sobre as perspectivas de empréstimo do jogador, e como eu falei para vocês ontem, a negociação com ele não está encerrada, existe uma boa possibilidade. Tem, pelo que eu entendi, tem 3 times envolvidos na situação. Um é o Vasco, outro é o Santos e outro é o São Paulo. E o São Paulo, muito por conta do próprio Fábio Melo, que também acha que o São Paulo seria uma boa oportunidade para ele. O Santos, ele já pegou um jogador emprestado, que é o Wendel Silva, que eu falei para vocês. É um jogador que o São Paulo nem se interessou, está no Santos, mas eles não viram essa perspectiva com relação ao próprio Santos nesse sentido. Claro que negociação as coisas podem mudar, principalmente quando bota dinheiro na mesa. Vocês já viram que o Porto é um time que gira estritamente em cima de dinheiro. E tem o Vasco, que está uma zona completa. Teve lá a nota do Madureira repudiando o Vasco. O Vasco é aquela bagunça de sempre. Como eu já tinha comentado com vocês, o pessoal pegou as documentações do Vasco lá, o pessoal do Marinax lá, quase caiu para trás, assim. Negócio de maluco. Eu não sei quem em sã consciência acha que seria melhor jogar nesses times, a não ser que role muito mais dinheiro por fora. Vamos ver, o Santos gastou 32 milhões no Tassiano, né? Quem sabe não pode pagar uma bolada pro Porto, aí fica nesse sentido. Eu, particularmente, vou repetir. Eu não contrataria o Gabriel Verón. Ah, mas ele falou do São Paulo tripudiou. Também por isso. Mas eu vou falar do ponto de vista desportivo mesmo. Eu não contrataria o Gabriel Verón, porque eu acho que se for apostar em um jogador que está em baixa, como o próprio Verón, apesar de ele ser um jogador mais pronto, o Zubeldia, ele ter jogado contra o jogador e ter visto ele jogando, ele acha o jogador interessante. Eu, particularmente, se tivesse que opinar, se tivesse que decidir, eu, de modo algum, preteriria um Ferreira, preteriria um William Gomes, um Henrique Carmo, mesmo que eles ainda estejam muito cruz, um Eric, para poder jogar o Verón. Ah, mas o Verón, ele pode fazer as funções do ataque, ele pode quebrar um galho, ele é um jogador polivalente, ele não teria custo, ele poderia vir por empréstimo, ele pode reforçar, a temporada é longa. Sim, tem tudo isso. A gente tem que avaliar isso num contexto macro, como é que poderia ser essa situação. Mesmo assim, eu ainda acho que a gente tem, quem tem Rian Francisco, quem tem Lucas Ferreira, quem tem Matheus Alves, quem tem outros meninos, como o próprio Luizinho, que é um jogador com potencial gigante, que está voltando de lesão, e a gente tem outros bons garotos dentro já do elenco profissional e na categoria de base pedindo passagem, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de paciência ao invés de pegar esse tipo de jogador. Mas, como eu falei para vocês, eu tenho minha opinião, eu não mando no clube, eu falo o que eu acho e eu informo vocês. Hoje tem a reunião do Fábio Melo e muito provavelmente hoje, final da tarde, começo da noite aqui de Portugal, meio da tarde do Brasil, ou avançando os papos, a gente já deve começar a ter outros tipos de informação referentes a essa negociação que a gente relatou
e que pode, óbvio, ter um desfecho, um tipo de alinhamento diferente com o Porto referente à liberação do Wendel. Tá? Essas são as informações referentes a essa questão de negociação, e eu sei que o São Paulo também mantém conversas com o lateral direito, que eu também, como falei agora pouco antes aqui no vídeo, também não faria um movimento nesse sentido. Eu acho que se fosse contratar jogadores, eu acho que o São Paulo pode ter a questão do próprio Thiago Mendes, que o São Paulo ainda está de olho, tem a questão financeira, né, que é um acerto que o São Paulo ainda precisa ter com ele, que ele deu lá a chorada, vocês conseguiram um desempenho melhor com a Superbet para o Oscar, mas eu particularmente, se tivesse que focar, focaria nesse jogador de meio e apostaria pelo menos nesses primeiros 3 meses do ano para sentir, depois ter uma brechinha de janela em abril, e depois tem outra no meio do ano. Acho que dá para o São Paulo dar uma pensada com calma e avaliar melhor antes de sair contratando jogador, inchar e preterir garotos.